nós muito agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em seu nome, Pai, para mais uma manhã de estudos. Tranquiliza nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa se dedicar integralmente a esse momento. Que a gente consiga se desvincular do mundo exterior, dos problemas, do dia a dia, para poder exclusivamente sobre os ensinamentos da manhã de hoje. Abençoe não somente ao nosso grupo que está reunido nesse momento, mas a humanidade inteira que necessita tanto de Ti. Que nós possamos, com tudo aquilo que for estudado na manhã de hoje, fazer as mais importantes reflexões para tentarmos nos transformar em pessoas melhores. Fique conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus e viva Jesus. Bom, pessoal, nosso tema de hoje, como eu já mandei para vocês, orai e vigiai. A gente tem ouvido tanto esse tema durante nossos estudos na doutrina, nas religiões que antecederam a doutrina onde a gente participou, da nossa igreja, e é um tema que está sempre muito atual. E muitas vezes a gente ouve essa palavra e acha que é tão simples esse orar e vigiar. Só que eu também achava que era uma coisa muito simples, até o momento em que eu comecei a fazer uma pesquisa e pude observar que não é tão simples assim orar e vigiar como Jesus pede a gente lá no Evangelho. Orar, portanto, compreende a ação de elevar os pensamentos a Deus, fazer as nossas preces, se conectar com Ele. Então, é a maneira que a gente tem de se conectar com Deus através da nossa oração. E vigiar, por sua vez, vem da palavra vigiar, né? Ou seja, observar, manter a atenção devida sobre alguma coisa, guardar, né? E só que esse vigiai, ainda que o termo represente vigiar mesmo, ele, com relação ao Evangelho, tem um significado todo especial. Esse vigiai aqui, quando a gente se refere ao Evangelho, ele vem tratando de vigiar o nosso eu, o nosso interior, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E aí ele começa a se tornar um pouco mais complexo. Então, é manter a atenção sobre tudo que a gente faz, sobre as nossas atitudes aqui na Terra. Esse orar também, quando a gente se liga, se conecta com Deus, ele tem que ter toda uma preparação também, porque qual é a oração que vai chegar até Deus? Tem que ser aquela que vai sair de dentro do nosso coração com pureza, aquela que vai sair dentro do nosso coração com amor, com carinho. Mas a gente tem o hábito de, muitas vezes, quando vai fazer nossas orações, simplesmente reza lá o Pai Nosso. Só que o Pai Nosso e tantas outras orações, apesar de belíssimo de ser a oração deixada por Jesus, ele é automático na nossa mente. Ele sai de uma forma não raciocinada, porque nós já decoramos, já rezamos tanto, que ele está saindo de forma automática. Não é aquele sentimento puro, real, que a gente joga para Deus. Até mesmo se a gente observar o texto, né? Venha até nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Desde quando nós, espíritos inferiores, sofredores aqui nesse planeta, aceitamos a vontade de Deus? O que Deus quer para nós, na maioria das vezes, não é o que eu quero. Então, a gente já começa a não observar isso. Perdoai as minhas ofensas da mesma forma que eu perdoo a quem me tem ofendido. Desde quando eu perdoo meus inimigos com pureza real de coração, né? Desde quando eu desculpo as falhas, as raivas que eu sinto no dia a dia, sem ficar com mágoa dentro do meu coração. Eu ainda não tenho pureza bastante para ter esse coração limpo. Então, a gente observa, comparações que eu estou fazendo,
que não é tão fácil a gente manter uma vida de oração, uma vida de prece, né? Essa conexão com Deus, essa conexão com o alto, esse coração nosso, ele precisa estar puro para que tenha efeito mais eficaz as nossas preces. Não que elas não venham a ser atendidas, porque também tem uma outra parte que a gente já discutiu muito, que são os merecimentos, né? Será que eu sou merecedor daquilo que eu estou pedindo a Deus? Será que aquela pessoa para quem eu estou orando também é merecedora? Talvez até o efeito para outra pessoa, quando eu oro, tenha mais eficácia, porque a pessoa pode não ser merecedora, mas eu posso ser, e aí a minha prece vai chegar até ela de alguma forma, aliviando ou acalmando, ou algo assim. Então, existe uma complexidade muito grande dentro de tudo isso, e a gente não tem o hábito de observar. A gente apenas ora a Deus pedindo. Será que a gente ora para um momento para agradecer pelo dia que passou, agradecer pela saúde, agradecer pelo dom de estar da vida, da inteligência que a gente tem, da sabedoria, das oportunidades que nós temos de estar em contato uns com os outros, ó, aproveitando a internet para a gente manter esse relacionamento. Então, são tantas as coisas que a gente não coloca no nosso dia a dia, na nossa prática, assim, para manter esse contato, de agradecimento a Deus, manter esse contato com o Pai Criador, né? E nós nos desligamos com muita facilidade disso. E para Deus, a oração que vai realmente valer é exatamente essa que sai com a pureza de dentro do nosso coração. Não são as palavras trabalhadas, as palavras esculpidas em poemas que vão estar agradando a Deus, mas sim o sentimento em si. Mas a gente se preocupa tanto, a gente vê nos nossos estudos, não nosso aqui hoje, mas o normal, geral, nas casas espíritas, a preocupação em fazer uma prece muito bonita, muito cheia de substantivos, de sinônimos e muitas coisas mais, né? Outras pessoas, mas eu não sei orar, porque tem vergonha de expor o que está falando. E não é isso que a oração que a gente está fazendo ali é para agradecer a Deus, é para louvar aquele momento, é para nos colocar como cristãos, ainda necessitados do amor, da compreensão divina, do auxílio dos irmãos espirituais que estão no nível acima de nós. E para isso a gente precisa dessa oração, precisa desse canal de comunicação com o mundo espiritual. Mas a gente tem realmente esse hábito de não observar muito isso. Quando Jesus diz vigiai, ele espera que cada um de nós fique de olho nas nossas atitudes, nas nossas ações, para que a gente não venha a cair nas tentações. Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, quando nós encarnamos, aí muitas das coisas, das forças que a gente tem a nível espiritual, se enfraquecem na carne. E é por isso que é necessário essa vigilância constante, essa oração constante. E essas palavras, Jesus se proferiu, Jesus disse, quando ele estava com os discípulos, né, que o acompanharam lá para o jardim de Getsemane. Isso foi na noite antes de ser crucificado, né? A ocasião que ele solicitou que os discípulos o acompanhassem para acompanhar ele na oração, na preparação. No entanto, enquanto Jesus estava orando, ele pediu que os discípulos se permanecessem acordados, vigilantes. E o que que aconteceu? Por causa do cansaço mesmo da época, das tribulações, das dificuldades que estavam todos enfrentando, todos eles adormeceram, né? E esse momento, ele é precedido pela última ceia, que a gente já viu até no estudo anterior, em que Cristo fala para os discípulos que
que entre eles ali, um deles o iria trair, e que outro iria negar. Então, estava todo aquele clima de tensão. E em seguida, chega Judas com um monte de pessoas armadas de espadas, de paus, hein? Então, tudo isso pesou naquela situação e os discípulos não aguentaram. Então, seu pedido para que orassem e vigiassem tinha o intuito de quê? De fortalecer o espírito para tudo que iria vir acontecer. Então, esse momento de oração foi exatamente um dia antes de todo esse acontecimento. E Emmanuel vem completando esse raciocínio com um texto que a gente, depois que prestar atenção a esse texto, a gente vai ver que realmente é necessário uma preparação bem maior para que a gente possa realmente estar em contato com o alto, estar em contato com Deus, com Jesus, com nossos irmãos espirituais. Emmanuel diz o seguinte: muitas vezes referimos-nos a orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir para que a vigilância não seja incompleta. Definir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e a orar com proveito. Olha quanta coisa a gente vai ter que fazer para que realmente coloquemos a nossa oração com proveito, né? Muitas vezes a gente se refere a orar e vigiar sem observar essa complexidade toda, né? Então, é indispensável guardar os caminhos, é imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento, ou seja, aquela coisa de raciocínio. Nosso pedido, a nossa oração, a nossa fé precisa ser raciocinada para que a gente possa alcançar um bem maior. Então, é preciso examinar, preciso ponderar, refletir, para que essa vigilância realmente se torne mais completa. Discernir o certo do errado, olhar o trabalho de cada dia, o que a gente aprende no nosso dia a dia, na nossa luta, né? O contato com a família, quantas lições, se a gente parar para observar, que a gente vai aprendendo. Então, esse olhar, orar e vigiar, se a gente não tiver com esse coração equilibrado, não estiver olhando as nossas más tendências, por quê? Porque tudo que a gente tem dentro do coração, ele vai estar exposto no nosso pensamento, no nosso desejo. É aquela coisa, quando Jesus fala para a gente orar a Deus, ele pede o quê? Entre no seu quarto, tranque sua porta e em silêncio ore ao Pai, para que ele possa entender tudo que você quer e lhe ajudar no que for possível. Só que aí a gente, às vezes, faz isso e não faz com aquela pureza que deveria ser, que é o sentimento puro de amor, de caridade, de bondade. Então, a verdadeira pureza não está também somente nos atos, mas também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Então, a vigilância não se resume apenas
ações, mas também aos nossos pensamentos. E diante de tudo isso que a gente acaba de discutir, como é que será que está o nosso contato com Deus? Será que a gente está procurando manter nosso coração limpo para quando a gente faz as nossas preces, as nossas rogativas, os nossos agradecimentos? Resumindo aqui, orar é colocar-se em diálogo íntimo e profundo com Deus. Jesus ainda definiu de maneira muito clara as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, ou seja, não precisa que você apareça para fazer suas orações. Antes, orai em secreto, né? Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Ou seja, aquilo que a gente falou agora há pouco, não são a quantidade de palavras, não são a beleza das palavras, mas sim o sentimento colocado em cada palavra que vai agradar a Deus e que vai fazer com que nossos pedidos sejam atendidos. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Mais uma complexidade para nós, né? Será que a gente, antes de orar, fez uma limpeza no nosso coração, tirou aqueles sentimentos de mágoa, de maldade, de raiva que a gente teve durante o dia, de nosso esposo, de nossa esposa, de nossos filhos, de nossos parentes? Então, são tantas as coisinhas que a gente não para pensar e faz simplesmente nossa oração como uma obrigação, uma rotina de cada dia. Não para analisar. Orai, enfim, com humildade, como publicando, não com orgulho, como fariseu. Aquela frase, aquele estudo que a gente já fez do fariseu que estava orando, se vangloriando que era bom, enquanto que o publicano lá, bem simples, simplesmente pedia perdão a Deus pelas falhas dele, pelas fraquezas dele, né? E a gente, será que a gente tem essa atitude de se colocar aos pés de Deus para compreender, para ver o quanto nós ainda somos inferiores, o quanto a gente ainda depende do amor divino para continuar a nossa vida, né? Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, quando a gente quer se comparar, a gente tem o hábito de olhar só o que tem de bom dentro de nós. Ah, eu sou isso, sou aquilo. Mas a gente não consegue parar para analisar as nossas falhas. É aquela coisa, conhece-te a ti mesmo. Então, antes da gente entrar nesse campo de oração, nesse campo de pesquisa, de querer entrar em contato real com Deus, é necessário o autoconhecimento. Como é que eu sou por dentro? Como é que eu estou vivendo a minha vida, né? Então, as atribulações do dia a dia, a correria, a gente tem que parar realmente e colocar Deus na nossa vida, colocar Jesus na nossa vida, colocar nossos irmãos do mundo espiritual no nosso contato do dia a dia, através dessa oração, através desse autoconhecimento de cada um de nós, né? Então, são tantas as propostas de felicidade que são oferecidas a gente no dia a dia, na nossa correria, que a gente corre o risco de se perder nas ilusões, achar que a felicidade está no que a gente tem, está no status social, está na posição econômica, né? E a oração nos dá a força necessária para enfrentar as tribulações, essas situações que aparecem na nossa vida, a gente reconhecer as situações. Então, diante de tudo que a gente está vendo aqui, como é que está nosso relacionamento com Deus, né? Como é que estão as nossas tribulações da vida? A gente está tendo cuidado de orar sempre, né? Ou somente quando a gente está na necessidade, no sufoco? O vigiai e orai, diz um ditado que a gente já acabou de falar, conhece-te a ti mesmo para que possa
ter mais controle sobre si. Se eu não conheço a mim, eu não tenho como ter nenhum controle sobre meus pensamentos, minhas atitudes, né? E como eu poderia me vigiar sem me conhecer, né? Se eu não tivesse conhecimento? É necessário aquele mergulho interior dentro de mim mesmo, conhecer as minhas inclinações, para que eu possa realmente ter o cuidado de vigiar. Porque eu tenho que vigiar não é a atitude do meu vizinho, não é a atitude do meu filho, mas sim o meu pensamento, o meu desejo, a minha vontade, né? As tentações que o mundo traz até mim, que o mundo me oferece, elas são reflexos de tudo aquilo que está dentro de mim. Só vai chegar a tentação que tem no mundo, as ofertas, as coisas, só vai chegar dentro de mim se ela já estiver dentro do meu coração. Senão, eu não vou estar nem aí, não vou nem, né? Não vai afetar em nada, né? Na verdade, cada um de nós é tentado exatamente naquilo que está dentro de nosso coração. Então, a tentação só chega dentro daquela coisinha que já está lá dentro. Por exemplo, uma pessoa que não tem mais nenhum atrativo por bebida alcoólica, né? Ela não vai ser tentada nessa área, porque aquilo já não vai mais fazer parte das fraquezas dela. Então, as tentações que chegam, elas vêm de acordo com o que está dentro de nosso coração, né? As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, e a gente não se dá conta. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Ou seja, quem é que vai sujar a água? De onde é que vem? O lodo que suja a água, ela vem de onde? Do fundo do lago. Da mesma forma, o pensamento, o desejo que suja a nossa vida, que suja nossa mente, ela vem de nosso interior, de dentro do nosso coração. Então, todas essas coisas estão guardadas ali dentro. É por isso que a gente tem que ter tanto cuidado. Daí o imperativo da vigilância e da oração, para não cairmos nas tentações que procedem do mundo exterior e também do nosso interior. Quem não aprende a vigiar, continua errando, né? E continua caindo com facilidade nas tentações. Então, é por isso que temos que estar sempre atentos a essa vigilância, a essa oração, e procurando identificar as nossas fraquezas interiores, identificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas rancores, porque são essas coisas que fazem com que a gente não consiga chegar com mais pureza perto do Pai Criador. A Terra é a escola abençoada, e onde o mestre é Jesus. Então, vigiai e orai é sempre uma frase atual e convida-nos à observação de nós mesmos, das nossas predisposições íntimas, a fim de melhorarmos, valendo do recurso da prece, para buscarmos uma sintonia mais próxima com Deus e a força necessária para vencer as tentações. Se desejamos vencer as sombras e buscar a luz, resguardemos-nos na vigilância, na oração, consolidando ainda hoje posicionamento mais amadurecidos na responsabilidade cristã. Jesus vem à frente, nos orientando, nos guiando, servindo de exemplo, de modelo, né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele venceu e nós também podemos vencer. Fazendo o nosso esforço diário, fazendo a nossa luta diária, a nossa batalha íntima, que a gente precisa estar todos os dias, porque a gente até pensa que já é uma pessoa com coração limpo, com coração puro, porque a gente está pregando aqui o evangelho, porque a gente está fazendo um estudo junto, porque a gente já acha que está perdoando o inimigo, já não está mais guardando rancor, mas vamos parar para observar dentro do nosso coração se a mágoa não continua lá, se a gente realmente perdoou de verdade,
para poder levar nosso pensamento ao Pai Celestial. Como que eu vou elevar uma prece a Deus com o coração cheio de rancores, cheio de desejos impuros, cheio de raiva? Então, são coisas que a gente acha que é tão simples e, no fundo, não são tão assim. Então, a vigilância, na sua expressão mais correta, como nos ensina Jesus, com vigiar e orar, é nos prevenir acerca das nossas próprias imperfeições, das nossas falhas, né? E como espíritas que somos, conhecedores do Evangelho à luz da terceira revelação, grande é a nossa responsabilidade. E por isso precisamos estar vigilantes com relação aos nossos próprios atos, às nossas palavras, aos nossos pensamentos, porque nós, espíritas, já temos uma visão mais ampla dessas situações, já somos mais conhecedores dessas fraquezas que fazem parte da nossa vida, do nosso convívio diário. E é uma razão ainda maior para que a gente tenha esse cuidado da vigilância, porque orar é fácil, mas vigiar o que a gente tem dentro de nós. Olha como isso é difícil, até mesmo porque a gente não consegue ainda aceitar a nossa pequenez diante do universo, diante do mundo. Não consegue aceitar que ainda somos tão pecadores, tão errantes na nossa vida, né? Vigiar os pensamentos quer dizer o quê? Mentalizar sempre o bem para todos os que nos cercam, para toda a humanidade, evitando colaborar para o acréscimo das ansiedades que envolve tantas as pessoas no dia a dia. Então, é uma coisa que a gente precisa estar sempre ligado, né? Evitar a disseminação de mensagens que só vêm a contribuir para enfraquecimento da humanidade, para, como é que se diz? Mensagens ruins, de baixa qualidade. E quanta gente faz isso, às vezes fica compartilhando situações nem lê, mas já compartilha. Então, vigiar as palavras, não só evitando tudo que possa desdobrar o mal, prejudicar o próximo, ou exagerar os acontecimentos, muitas vezes infelizes, né? Como também disseminando sempre que possível palavras de carinho, entendimento, ânimo, esperança e conforto, ou seja, aproveitar a nossa palavra não para contribuir com o mal, mas para disseminar essas energias de amor, de pureza, de caridade, de compreensão que a gente tanto precisa para a nossa vida diária. Vigiar as nossas ações, a fim de que sejamos sempre instrumentos úteis nas mãos da espiritualidade maior, como nossos irmãos do mundo espiritual precisam de cada um de nós para dar continuidade a esse trabalho, para trazer a realidade à humanidade. E a gente está pronto para isso? Será que a gente está preparado para ser esse canal que vai estar aberto para essa comunicação? Então, as nossas ações precisam ser pensadas no dia a dia de nossas vidas. Vigiar será finalmente estarmos atentos para que não venhamos a ser escravos das ilusões, das imperfeições, transformando-nos em verdadeiros espíritos que veem na existência terrena uma oportunidade gloriosa de aprender, de ajudar, de amar, de servir em nome de Jesus, em favor da nossa própria felicidade, da felicidade espiritual e da própria humanidade. E aí a gente lembra das palavras do apóstolo Paulo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, que esse nosso estudo hoje possa ficar com essa reflexão de como a gente precisa se melhorar, de como a gente precisa conhecer a nós mesmos antes de nos colocarmos em prece com o Pai Celestial. Lógico que a gente ainda tem que
batalhar muito essas situações. A gente tem que correr muito para poder a gente chegar a um nível de pureza que desejamos. Mas mas temos que fazer o trabalho todo dia. Temos que lutar, temos que procurar, temos que analisar a nós mesmos. Não vamos deixar de fazer as nossas orações porque ainda somos impuros, lógico, né? Mas procuremos nos esforçar para melhorar a cada dia. É isso que a doutrina nos chama a atenção. O verdadeiro espírito é aquele que demonstra o seu esforço em dominar as más tendências. É esse o trabalho nosso de cada dia, procurar nos alinhar com o mundo espiritual, procurar nos alinharmos com Jesus, observando os seus ensinamentos, observando os seus exemplos, e é assim que a vida vai nos dar a oportunidade de nos melhorarmos. Que a paz de Cristo possa estar com todos nós, nos iluminando, que esses exemplos do Evangelho sejam sempre a fonte de luz que a gente precisa para a nossa caminhada. O senhor vê que com essa situação, o que foi, o que aconteceu? A gente voltou mais para dentro de si, né? Começou a ter essa mudança, né? E a gente veio a olhar mais quem está mais perto, né? Então, precisou, você ver como estava a situação, né? E como ainda anda, mas a gente veio a raciocinar, a pensar melhor, a olhar mais para o que está mais perto, né? E aqueles que estão passando momentos difíceis, né? Que a gente não está... as coisas que estão acontecendo aparece muito nos jornais e tudo, mas é aquele que está... Muita gente está auxiliando aqueles que estão passando momentos difíceis, né? E a gente foi obrigado a olhar mais para aquele que está mais perto de nós, né? Entender melhor, ter mais paciência um com o outro, né? Então, Deus é sempre perfeito. Tudo que ele faz está no controle, né? Então, hoje, a gente vê que a gente tem que olhar mais para o nosso próximo, a gente tem que se ligar mais no alto, porque as situações difíceis que estão acontecendo à nossa volta, e se desligando, né, de tanta coisa que fechou tudo, você tem que ficar mais mas em casa, você vê aquilo que você já tinha de sair, de comprar, isso tudo não teve mais valor, porque você ia comprar para quê? Para botar dentro de casa? Então, só sai para alimentação, né? E muitos veio olhar para o vizinho, ou um conhecido que estava passando momentos difíceis, né? Então, a gente foi obrigado a olhar para o nosso próximo, olhar para aquele que talvez fosse mais difícil, né? Mas a gente tem que conviver, tem que aprender a lidar um com os outros, né? Então, Deus sempre dá uma, um modo da gente aprender, se melhorar, né? E também prestar atenção naquilo que a gente fazia, ou que a gente vê que a gente tem que mudar, tem que pensar diferente, tem que se desligar, porque assim como um irmão está indo embora, a gente pode ir, né? A gente não sabe daqui a 10 ou 5 minutos, né? Mas, então, no momento, a gente precisa olhar para si e também olhar para o nosso irmão que está ali do lado, né? Verdade. Olhar para os lados, né? Olhar assim para aquele que está mais próximo, né? E no dia a dia aparece sempre uma oportunidade de você
pensar diferente, pensar melhor, né? Como diz, né? Raciocinar se aquilo ali não vai prejudicar o teu próximo, né? Porque sair para todo lado, a gente sai o necessário, né? Porque você vai trazer, às vezes, um problema para dentro de casa. Quantos jovens que não estão sentindo nada, mas traz o vírus para aquele que está numa idade mais difícil. Então, isso tudo veio para a gente olhar mais para o nosso dia a dia e pensar 2 vezes, né? Refletir e tentar viver o melhor possível aonde a gente estiver, né? É verdade. A dona Gilda falou, deu um exemplo muito voltado para essa questão da pandemia, e realmente, né, eu acho que esse exemplo aí da pandemia, ele veio para poder fazer, de fato, a gente procurar se vigiar mais, né? Eu concordo bastante com o que a dona Gilda falou, porque, na verdade, foi não, né? Está sendo, né, uma oportunidade da gente se observar as nossas atitudes em relação, principalmente aqueles que convivem conosco, né, que estão mais próximos, né, que é o que a senhora falou, né, às vezes a pessoa não se vigia e acaba trazendo o mais jovem o vírus para dentro de casa, né, e aí em detrimento de alguém que é mais sensível de saúde. Em relação às nossas atitudes também, mas o interessante é que a gente observa que esse período que está se passando, a gente percebe que tem uma parcela bem significativa, né, das pessoas que estão aproveitando bem essa fase, estão realmente aprendendo a se vigiar, a se observar, né? Estão tentando modificar a linha de pensamento, a postura, principalmente o que Dona Gilda falou em relação àqueles que estão mais próximos, porque antes disso tudo acontecer, a gente estava muito voltado para o mundo exterior, né? E a gente meio que foi obrigado a se ver um pouco mais recuado e a abrir os olhos para aqueles que estão ao nosso redor, que muitas vezes a gente fechava, né? Mas a gente observa também, e infelizmente, né, que existe uma massa que ainda permanece nessa falta de vigilância, né? Que ainda, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo, tanta dificuldade, às vezes até perto, próximo, né? Ainda tem uma massa, né, de pessoas que insistem em continuar com esse padrão de comportamento que, assim, não é tão absurdo você perceber que está errado, né? A gente tem tanta coisa a nosso favor, como o senhor Lécio falou, a tecnologia, né? A gente tem a possibilidade de estar usando esse artifício da internet para se ver, para estudar. Então, assim, a gente percebe que é algo que é escolha nossa mesmo, entendeu? Cada um com a sua limitação. A gente sabe, né, que tem uns vão conseguir dar passos um pouquinho mais altos, né, maiores, né, mais passos. Outros já não vão conseguir dar tantos passos assim, né, na direção, né, da luz, mas a gente percebe que falta muito esforço, né? Tá faltando muita vontade para a gente vacila muito, a gente, em relação à vigilância, o senhor Lécio falou tanta coisa que estava vindo na minha cabeça, que eu não sei nem se eu tenho coisa a acrescentar, mas eu queria destacar que essa questão da vigilância, quando a gente pensa nela, a gente se preocupa muito na vigilância do outro, né? A gente quer vigiar o marido, quer vigiar o filho, quer vigiar a mãe, o pai, o irmão. A gente está sempre com o olhar atento sobre o que a outra pessoa precisa fazer para se modificar, para se melhorar, um amigo. Mas a gente tem dificuldade de fazer a vigilância conosco mesmo, que é o mais importante, né? Porque sim, porque a gente aprende com todos esses ensinos, essas leituras, que cada um faz o seu, né? Cada um faz o seu. E é responsabilidade de cada um de nós. A gente não precisa ficar se amofinando, né? se perturbando por alguma coisa que a gente vê no outro que a gente não concorde. Tudo bem, a gente às vezes vê um padrão de comportamento que a gente não acha legal, mas será que, de repente, a gente também não tem outras coisas que a gente deveria corrigir, se vigiar?
e está deixando de lado para prestar atenção no outro. Isso é uma coisa que às vezes acontece meio que inconscientemente, né? A gente tem muito essa preocupação e às vezes sem querer. E é nesse ponto que a gente passa para o orar, porque desses estudos todos que a gente já fez, a gente aprendeu, né, que a oração, a prece, ela tem o sentido, né, de louvar, não sei se vou saber as palavras exatas, né, mas é de louvar, né, que é glorificar, né, que é de súplica, agradecimento e louvor, né, uma coisa assim. Isso. Então, a gente se preocupa muito, o que o seu Lécio falou, às vezes de fazer aquelas preces, falando aquelas palavras bonitas, né, aquela coisa toda, e às vezes aquilo está só da boca para fora, né? A gente não tem não consegue fazer essa conexão. E é interessante que isso acontece principalmente quando a gente está mais precisando. No momento que a gente está mais assim angustiado, está mais chateado, está mais aborrecido, é impressionante como esses são os momentos em que a gente, por vezes, tem mais dificuldade de se concentrar, de conversar com Deus, com Jesus, honestamente, sabe? Com sinceridade. A gente tem que se desprover daquela coisa de fazer aquelas preces, né, bonitas, elaboradas, aquela coisa de todo dia. Né? O senhor Laércio falou até da oração do Pai Nosso. Né? Realmente, a gente é uma prece tão bonita, mas o contexto em que Jesus trouxe ela para, né, para aquelas pessoas que estavam lá ouvindo ele, foi um contexto em que as pessoas não sabiam como fazer para orar, e essa é uma prece que, se a gente observa, né, as palavras, é uma prece de conteúdo geral, né? Ela dá uma noção do geral, de como você deve proceder, né, para fazer, para orar, para se conectar com Deus. Ela é muito bonita, muito valiosa, mas realmente não adianta a gente repetir essa prece se a gente não parar para pensar no significado de cada palavrinha dela, né? Então, realmente, por vezes, isso é uma coisa bem legal dentro da doutrina espírita, a gente é estimulado a falar com as nossas próprias palavras, né? A gente conversar com Deus assim abertamente. Então, ele nos conhece, né? Sabe quais são as nossas limitações. Aliás, ele conhece muito melhor a nós do que a nós mesmos, né? Ele sabe muito melhor da gente do que nós mesmos. Então, a gente precisa, ou pelo menos não deveria, ter esse pudor, essa vergonha de conversar com Deus abertamente. Às vezes a gente tem um jeito mais grosseiro de falar, um jeito mais, né, agitado, não está naquela coisa zen que a oração deveria ser. Mas você acha que Deus se importa com isso? Eu tenho certeza que não, porque ele está muito superior a essas coisas, né? Eu acho que o motivo da prece é de estabelecer, né, a oração é estabelecer essa conexão, independente da forma como você seja. Tem aquele, com certeza, que vai falar de coração, mas vai falar usando palavras bonitas, né? Aquela coisa toda. Mas tem aquele que também tem toda a condição de falar de coração, mas é mais simples, não tem aquele vocabulário todo. E nem por isso a prece dele vai deixar de ser ouvida, ou vai ter menos valor do que um monte de palavras, né, bonitas. Então, por vezes, a gente deixa de estabelecer essa conexão com Deus, até por vergonha, porque às vezes você não consegue traduzir em palavras tudo aquilo que você gostaria naquele momento, né? Ou por você não estar conseguindo se concentrar, porque você está meio angustiado, está meio chateado. E eu falo isso porque isso acontece muito comigo, né? Então, assim, mas nesses momentos, eu acho que a gente deve insistir. A gente deve insistir, mesmo que no final das contas a prece não saia daquela forma que você gostaria. Mas quem está lá em cima, ou ao redor, né? Vai do ponto de vista de cada um. Quem está lá observando, quem está lá recebendo aquelas preces, está entendendo exatamente tudo aquilo que você quer transmitir, mesmo que com palavras você não consiga, né, traduzir. Então, a gente tem muita preocupação nessa questão do vigiar, e a gente se esquece do mais importante, que é vigiar a nós mesmos. E quando a gente volta o pensamento para orar, a nossa preocupação é muito em falar coisas com significado assim profundo, né? E na verdade não precisa de nada disso, né? Então, às vezes, você pode até nem falar nada, mas só, né? Meu Deus, e já se coloca em silêncio tudo aquilo que está
se passando, né, na tua mente, no teu coração, aquilo vai ser captado, né? Então, é a minha forma de pensar, né, em relação a isso. É óbvio que a gente tem que aprimorar, é importante a gente se aprimorar, é importante a gente fazer essas leituras todas, esses estudos, porque você vê que abre os nossos horizontes, né? A gente começa a ter uma forma de enxergar as coisas um pouco diferente do que a gente tinha no passado. Mas a gente não precisa ter essa preocupação de perfeição, né? De fazer tudo certinho. A preocupação ela tem de ser de ter uma conduta melhor, de se transformar em pessoas melhores e ter essa conexão com o alto da forma que for, ou da forma rebuscada para quem for rebuscada, de uma forma mais simplória para quem for simplória. Eu acho que isso é o mais relevante, né? Do orar e vigiar. É verdade. O que vai conectar realmente é o sentimento, é isso mesmo. Quem mais? Eu acho que o orar e vigiar, eles caminham juntos, né? Porque todo mundo tem uma tendência. E a partir do momento que você faz essa autocrítica, você já se sente na necessidade de fazer oração. Primeiro, para poder pedir auxílio do alto. E segundo, caso obtendo êxito, você faz a oração em agradecimento em ter tido esse tipo de ajuda. Então, são coisas que se conectam, são coisas que andam juntas, né, a todo momento. Por isso que, no meu pensamento, Jesus pediu para a gente estar sempre vigiando e orando, porque a gente sabe que a gente tem um lado obscuro, um lado negro da nossa personalidade, que vem de outras existências. Não é à toa que a gente está no mundo de provas e expiações. Ninguém é santo, ninguém está aqui com uma luz divina para poder doutrinar os outros, e enfim, todo mundo é falho, e Jesus sabe disso. Então Jesus fala, olha, vigia a tua conduta e ora. Ora primeiro para poder pedir auxílio e ora depois para poder agradecer. Esse é o entendimento que eu tenho. Mas nunca é tarde para nós nos lembrarmos de que quando Jesus nos pediu que nós entrássemos em oração e vigilância, é porque Ele sabe das nossas imperfeições. Jesus nos conhece lá por dentro, Ele sabe dos momentos difíceis que nós vamos passar no planeta Terra, não só nessa, como em outras encarnações, se assim nós tivermos o privilégio de voltar, que nós podemos voltar para o planeta Terra, também podemos, dependendo das nossas escolhas, não voltar mais, ir para um melhor, ou então ir para um pior. Isso tem também essa variação, né? A gente sabe muito bem isso. Mas estando aqui falando do planeta Terra em que ele esteve conosco, a vida e a cores, então ele pediu nas suas orações que nós orássemos e vigiássemos. Por quê? Porque ele sabe das nossas imperfeições, das dificuldades que nós vamos encontrar. O que acontece? Quando nós oramos, nós entramos em contato com Deus. Quando nós estamos em contato com Deus, nós revigoramos as nossas energias, as nossas forças, aquelas, digamos assim, aquela energia desgastante, aquela energia deprimente que está nos maltratando, ela vai ser feita o quê? Uma limpeza, e aí vai ser renovada as nossas energias para que nós viemos a nos levantar. Digamos que estamos em queda. Que quedas são essas? Quedas de algum sofrimento, de algumas perdas, de alguns maus tratos, que todos estamos aqui, estamos a qualquer momento passar qualquer coisa dessas para nós é normal, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Então, o que Jesus nos pede? Que a oração, que ficamos em prece, em oração, em vigilância, porque nós não sabemos a qualquer momento que podemos cair na tentação. Mas que tentação é essa? Tentação de uma mal escolha, tentação de repente, eu me revoltar contra mim mesmo, contra o mundo, porque nós temos que nem o Fábio falou, nós temos esses altos e baixos. Um dia nós estamos bem, ou foi o Fábio, foi ela, um dos dois falaram. Outro dia nós não estamos tão bem assim. Então, pedimos oração a Deus para nos fortalecer, oramos a Deus para agradecer, pedir, louvar e agradecer. São 3 coisas que nós não podemos esquecer em nenhum momento da nossa vida. Se estamos bem,
Vamos agradecer a Deus que estamos bem. Estamos frágeis, estamos doentes, estamos, digamos assim, em momentos difíceis. Pedimos oração a Deus para nos fortalecer e vigiamos se nós não estamos colaborando para que essa dor, essa melancolia demore mais tempo conosco. Por isso que vem a vigilância e a oração. Porque se só fosse vigiar e só fosse orar, não teria sentido. Uma coisa está conectada com a outra, porque o problema é que nem foi falado na leitura aí, ele só conecta com nós, foi a pessoa que comentou essa parte, que o problema só conecta com nós porque nós damos brechas, porque nós estamos no mesmo padrão vibratórios. Senão, o problema ele vem e ele passa. Mas como nós somos frágeis, como nós ainda estamos nessa luta de vencer a nós mesmos, e que não é uma tarefa fácil, que todos os dias é dia de renovar os nossos votos com Deus, os nossos votos conosco mesmo, se comprometer conosco mesmo, não é com o outro, não é se preocupar com o outro, é conosco mesmo, e nós sabemos que não é uma tarefa fácil. Então, o que acontece? Nós temos que estar realmente nessa vigilância. Será se eu não estou colaborando para esse mal-estar estar comigo há mais tempo? Será se eu não estou, de repente, segurando, digamos assim, a melancolia, a tristeza? Vamos fazer o quê? Uma reflexão interior, pedir força a Deus e continuar a nossa caminhada. Por quê? Porque com cada um de nós, independente de seja quem for, tem um mentor, tem um anjo da guarda, tem um espírito amigo, tem um espírito simpático que está nos ajudando na nossa caminhada. Mas é um trabalho que eles não vão poder fazer por nós. É o trabalho que eu preciso fazer, porque eu preciso aprender, que eu preciso experienciar, que eu preciso conquistar, que são conquista da alma, são conquista do espírito. E que eles já conquistaram, e que eles já fizeram a parte deles, estão fazendo até hoje, cuidando de mim. Mas eu preciso também fazer a minha parte. Eu não posso jogar meu problema nas mãos de Deus, nas mãos do meu mentor. Ou seja, eu não posso transferir a minha responsabilidade para terceiro. Eu não posso terceirizar os meus problemas. Não. Eu preciso enfrentar com sabedoria. Sei que eu vou cair? Sim, sei. Sei que eu vou chorar muitas vezes? Sei. Sei que eu vou reclamar? Sim, também. Mas uma coisa eu tenho certeza, quando eu compreender que eu sou parte da minha vitória, que eu sou parte desse poder interior, aí eu vou entender que eu posso diminuir o trabalho que eu estou dando para o meu mentor, para o meu anjo da guarda, para Deus, e eu vou fazer também o trabalho que é meu, que não é de terceiros. E aí eu vou fazer o quê? Um olhar interior e vou agradecer até a Deus por ter me dado a oportunidade de passar por aquele problema, porque eu aprendi. Eu aprendi a ser mais forte, eu saí do problema mais resistente, mais resiliente, mais compreensível. E aí eu vou enfrentar outros que virão, aí eu vou ficar tranquila, achando que esse problema passou e que não vem outros. Não, não, não. Esse primeiro foi para me fortalecer. Outros virão e não vai ser fácil também, não. Mas se nós não perdermos o foco, nós vamos ver que nós vamos vencer novamente, porque nós não estamos sozinhos. Que de acordo com o que é o nosso problema, é o esforço que o plano espiritual vai fazer para nos ajudar na nossa caminhada. Então, nós estamos ali junto a essa equipe espiritual, mas para isso precisamos fazer a nossa parte. Aí já foi falado no estudo. Nós temos que olhar para nós e entender, o trabalho ele não é do outro. Quando nós estamos estudando aqui, falando essas palavras lindas, maravilhosas do nosso Mestre Jesus, nós não estamos falando para ninguém, que fique bem claro isso. Não é para ninguém que nós estamos falando para nós. Estamos falando das nossas dores, das nossas fraquezas, das nossas falências. E assim, como a maioria do planeta está doente, como todos nós estamos, serve para todos nós. Mas que as pessoas entendam, que nós entendemos, que o estudo não é para ninguém, é para nós mesmos. Nós estamos tentando conversar um com o outro aqui, estudando o Evangelho de Jesus, as parábolas, que nos traz muito aprendizado, para nos fortalecer,
Mas não é para ser melhor do que ninguém, não é para dizer que nossa luz é mais acesa, do que é mais brilhante do que a do outro. Não, gente. Nós estamos aqui lutando, é garra, é força, porque é o trabalho que ninguém vai fazer por nós. É o trabalho que ele é meu. Chorando ou não, alegre ou não, querendo eu ou não, eu preciso fazer a minha reforma íntima. E juntos nós estamos, o quê? Nos fortalecendo. Juntos somos fortes. Juntos nós estamos um conversando com o outro, e nessas palavras que nós estamos expressando, sai da nossa boca, do nosso coração, como nós estamos falando do fundo dos nossos corações, sabe o que? Vibrações de luz, de paz, e aí vai fortalecendo aquele que está do outro lado, vai fortalecendo o nosso irmãozinho que está aqui nos acompanhando nos nossos estudos. E quando eu falo irmãozinho, eu não falo de mentor, porque o mentor nem precisa tanto das minhas palavras, o mentor já está tanto instruído, que as minhas palavras para ele já foram tão repetidas. Eu estou falando dos nossos algozes, dos nossos irmãozinhos que estão nos perturbando, eu estou falando dos nossos irmãozinhos que estão doentes, que muitas vezes não escutam alguém falar de Jesus, só escuta falar de dor, de sofrimento, aonde eles já estão mergulhados nesse padrão de dor e sofrimento. Então, eles estão cansados disso. Muitos dos irmãos querem escutar o quê? Uma palavra de paz, uma palavra de harmonia, para que eles se encontrem, para que eles se despertem, e aí conosco venham estudar também. Então, o vigiar que Jesus pede, orar e vigiar, é para que nós venhamos nos colocar no lugar de um doente, não achar que é vigiar que nem acho que foi o seu Laércio que falou, a vida do outro, a vida do vizinho, do amigo, do marido, a Helena até falou do esposo, do filho. Não, eles fazem o papel deles, eles têm o trabalho deles a realizar. Isso nós podemos ajudar, mas é um trabalho deles. Quando falar orar e vigiar, é a nós mesmos. O que é que nós estamos pensando? O que é que mora aqui dentro de nossos corações? O que está fazendo parte da nossa caminhada? Será que essas palavras que nós estamos falando está servindo realmente para nós? Porque Deus nos conhece lá por dentro. Deus não nos conhece apenas pelas palavras. Porque Deus nos conhece do fundo dos nossos corações. E da boca sai, né? O que está nos nossos corações. Então, que nós tenhamos, assim, muita responsabilidade das nossas palavras, do que nós estamos falando, porque nós sabemos que essas palavras não é para o outro, é para nós. E que nós precisamos, tanto nesse momento difícil que nós estamos passando, que nós não entendemos o quanto essas informações faz bem para nossas almas, para a nossa caminhada aqui no planeta Terra, porque nesse momento nós estamos aqui em paz e harmonia. Daqui a 5 minutos tudo muda, a gente não sabe o que vai acontecer, é tudo muito previsto, muito rápido as coisas acontecendo, e aí, pelo menos, tenhamos certeza que teremos bom proveito, de uma boa leitura, de um bom estudo, de uma boa comunicação, e assim, não deixar que outros pensamentos, aí vem a vigilância, que outros pensamentos exteriores tomem, roubem a nossa energia, que é a melhor coisa que nós temos na vida, é a energia do fluido cósmico universal, a energia da paz, da harmonia, da concórdia, da caridade, porque essa energia é que vai nos dar força, é que vai nos sustentar para nós caminharmos até o tempo que Deus aqui permitir que nós aqui estejamos. Nós não vamos ser tentados naquilo que nós já temos resistência. Nós vamos ser tentados, quando Jesus fala, orar e vigiar para não cair em tentação, nós vamos ser tentados naquilo que nós ainda somos falhos. Quantas falhas nós ainda temos? Quantas deficiências ainda nos acompanham, digamos assim, há milênios e milênios, e até hoje nós não conseguimos vencer o primeiro dele, talvez o pior de todos, que é o orgulho, que ainda mora dentro de cada um de nós. Muitas vezes não queremos nem escutar o irmão, muitas vezes não queremos escutar uma prece, muitas vezes não queremos escutar um estudo, uma palestra boa, porque nossa mente está em confusão, nós estamos de mal conosco mesmo. E aí entra a vigilância, porque é nesse momento que nós abrimos brechas e quem vai conectar conosco, quem vai atrapalhar a nossa caminhada, são irmãos que também estão doentes e que também, infelizmente, não querem o nosso bem.
Então, nós assim, tivemos muito cuidado com essa, e olhamos que teremos um olhar profundo para essa passagem de Jesus, orar e vigiar para não cair em tentação, porque se ele falou isso, é porque ele sabe muito bem de como nós ainda vamos precisar desse trabalho íntimo, desse trabalho interior, e como nós ainda vamos passar por problemas, maré, né, altos e baixos, e por problemas que nós vamos precisar de estar com Jesus, vigiando o que está acontecendo, orando por nós mesmos, orando por todos. E assim, quando a dor chegar, quando o desespero chegar, não esqueça, nós não estamos sozinhos, nós estamos com Deus. Nós estamos com Jesus, nós estamos com Maria Santíssima, nós estamos com o nosso anjo da guarda, nós estamos com nossos mentores, nós estamos com uma equipe de espíritos que está ali a posto, a segurar-nos, a parar-nos, a abraçar-nos, para não deixarmos nós cair. Mas para isso nós temos que querer ser salvos, nós temos que querer ser, digamos assim, ser libertos, nós que precisamos abrir a porta dos nossos corações e deixar que Jesus, com seus amigos espirituais, nos ajude a não cair. Porque a queda, ela faz parte da nossa vida. O problema é quando a gente cai e não quer levantar. E muitas vezes até se compraz na queda, que é você ser rebelde a ponto de não querer ajuda, a ponto de achar que está bom assim mesmo, como nós vemos nas nossas literaturas, irmãos que não querem ser ajudados, irmãos que estão do outro lado da vida, que prefere ficar assim mesmo, e que quando vê a luz, corre da luz, porque infelizmente não está preparado para isso. Esse é que é o problema. Então, antes que a queda chegue, vamos pedir ajuda a Jesus, vamos pedir ajuda ao nosso anjo da guarda, que para cada pessoa tem um mentor, um anjo da guarda ali, para ajudar na nossa caminhada, e vamos pedir força a Deus, porque tenhamos certeza que Deus está conosco, e Ele não quer o nosso sofrimento. O sofrimento não é de Deus, o sofrimento é do homem, é escolha nossa, se não dessa encarnação, mas das anteriores. Eu conversei com uma pessoa essa semana, ela me falou, uma pessoa não, falar com a minha mãe, ela falou, mas eu nunca fiz mal a ninguém, a minha própria vizinha da minha mãe, tão inocente, coitada. Ela não estuda a doutrina espírita, então fica tão difícil de eu explicar as coisas para ela, que eu fico com pena dela. Ela falou assim, eu não sei porque, nunca fiz o mal a ninguém, porque eu passando por tudo isso. Eu falei, mãe, só quero que a senhora entenda uma coisa, o que a senhora está passando é porque Deus permite, a senhora vai sair mais forte. Eu não pude entrar na doutrina porque ela não ia entender muita coisa. Então, eu falei o que estava mais propício para ela entender. Quando a senhora sair dessa luta, a senhora vai sair mais forte, mais valente. Mas a senhora vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, como eu venci. Como foi bom ter passado, eu saí melhor, estou mais fortalecida. Aí, isso deu para ela um ânimo. Mas, se eu pudesse entrar, sabe, no conteúdo espírita e falar, mãe, aí é reencarnação, não foi a senhora nessa vida, não fez mal a ninguém, eu tenho um testemunho, eu sou testemunha disso. Mas as anteriores, aí que responde a pessoa passar por tanto sofrimento sem fazer o mal a ninguém. Mas e a gente não pode, muitas vezes a gente não pode, tem que respeitar, nós temos que respeitar, embora ela tenha frequentado a casa, mas ela não entendeu totalmente a, a história, né, doutrinária, aquela coisa toda, a continuidade da vida. Então eu tenho que respeitar a minha mãezinha, mas dói, sabe? A gente vê o sofrimento na pessoa ali, a gente não poder entrar lá dentro, conversar, explicar, diminuir aquela dor. Então, já que nós, graças a Deus, temos esse entendimento, pedimos força a Deus para que nós sejamos mais um aqui, que nós sejamos um mais a orientar aqueles que estão desorientados, porque tem muita gente por aí desorientada. E aí nós pedimos força a Deus para que nós também, que não somos melhores que ninguém, tenhamos, assim, capacidade de estarmos bem, orando, vigiando, fazendo o nosso evangelho no lar, conversando com Deus, chorar, se for possível, falar com Deus, pedir força a Deus, pedir que Jesus nos ajude na nossa caminhada, que nós somos frágeis, que vamos cair muitas vezes,
mas que nós não caímos e ficamos caídos, que nós levantamos com fé, com esperança, como um homem renovado, como uma pessoa com vontade de vencer a nós mesmos e não vencer os outros, porque as imperfeições ela não está no outro, está em nós. Depois que nós trabalharmos essas imperfeições que está dentro de cada um de nós, com certeza é mais fácil olhar os problemas planetários, os problemas do outro, o problema da família, porque fica uma visão mais clara. Mas pedimos muito a Deus que nos ajude na nossa caminhada a ser vencedor de nós mesmos. Essa é a minha palavra da manhã de hoje. Só tenho muito a agradecer por essas lindas reflexões de vocês, meninas. Desculpe, eu vou ter até que sair agora, não sei se já está terminando, mas essa reflexão realmente de vigiar e orar cai naquela reflexão também de como nós somos, como é bom a gente entender que só uma existência não é o suficiente, né? Que nós temos que voltar diversas vezes para poder evoluir um tiquinho de nada, né? Uns com mais, outros menos, que nem, né, nossa amiga falou, mas, né, temos muito. Quando vocês começam a falar, eu fico imaginando, refletindo a mim mesmo e vejo que o quanto eu tenho que evoluir, né? Tanta coisa que tem que ser feita, quanta coisa que a gente se envergonha de ter feito sem, né? Sem saber nem o que estava fazendo e até agora, né? E é difícil, gente, é difícil mudar, né? É difícil a gente conviver com essas situações e ter força para superar. E eu imaginando que depois desse momento aí, as reflexões da dona Gilda também, falando sobre esses momentos que a gente está passando, e eu pensando, eu estou passando aqui por um momento que há muito tempo, marido e mulher dentro de casa, né? É difícil o entendimento de dois, né? Essa convivência. E ainda por cima, ainda estou testando mais ainda a nossa paciência de obra dentro de casa, né? Não tem coisa mais que testa a nossa paciência que você morar dentro de uma obra, né? Então, as duas coisas, né? E fora outras coisas mais, né? Coisas com filho, com tudo. Então, é um momento realmente para testar a nossa paciência, para a gente refletir muito, né? Porque não é fácil. Então, graças a Deus que Deus tem essa misericórdia da gente realmente voltar para fazer melhor, né? Porque não dá, gente. É muito... Cada vez que eu estudo com vocês, cada dia, cada momento que eu pego um livro para ler, eu vejo quanto a gente tem que mudar. Que Deus possa realmente estar nos nossos corações, nos fortalecendo, iluminando nossas mentes, que essas mensagens realmente passem a fazer parte de nossa rotina, de nossas preocupações com o nosso eu, com as nossas descobertas interiores, porque na maioria das vezes nós nem nos percebemos do que está dentro do nosso coração, né? Aceitamos as sugestões que vêm lá de fora, como foi falado, porque elas fazem parte de nós e nós não nos damos conta. E possa abrir nossas mentes cada dia mais para que a gente reconheça tudo isso e possa se melhorar na nossa jornada, nos esforçando cada dia mais, nos fortalecendo no Evangelho, nos fortalecendo na fé, no amor ao Cristo. Nós vamos, como nós falamos hoje, no pedir, louvar e agradecer. Nesse momento, nós vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus por essa oportunidade, estarmos aqui juntos estudando, estar refletindo sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos. Estar nesse momento, Senhor Jesus, pedindo a Tua força, a Tua energia, a Tua sabedoria, para que nos fortaleça na nossa caminhada,
Nos ajuda, Jesus. Nós ainda somos muito frágeis, mas nós sabemos que somos fortes, com a ajuda que vem do alto, com a permissão de Deus, podemos brilhar as nossas luzes, podemos fazer uma reflexão, trabalhando com as imperfeições que ainda existem dentro de cada um de nós. Cura o nosso planeta, Jesus. Não pedimos só para nós aqui presentes, pedimos pelo planeta, pelo país, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Ampara, Senhor Jesus. Que Deus, nosso Pai, Senhor, toque no coração de cada um dos seus filhos queridos e possa fazer com que cada um entenda que precisamos fazer uma transformação, mas não apenas material, e sim uma transformação moral. E seus mentores, seus anjos da guarda, estejam presentes, despertando o compromisso que cada um aqui veio assumir. E a todos nós, Senhor Jesus, temos um compromisso a assumir, independente de qualquer escalão, independente de qualquer mandato. Nós somos teus filhos, esposas, maridos, mulher, tia, sobrinho. Todos nós temos uma missão a cumprir aqui na Terra. Que essa missão, por mais simples que seja, que a tua infinita misericórdia esteja conosco, nos fortalecendo, para que nós possamos sair vitoriosos dessa simples missão que aqui viemos a assumir. Esteja conosco, Jesus, em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.